Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Maravilhoso podermos iniciar mais um dia na gloriosa presença do nosso Deus. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar algo de Deus para as nossas vidas. O amoroso, o poderoso Deus sempre tem algo bom e maravilhoso para cada um de nós. Ainda que nós passamos por problemas, dificuldades, mas a voz do Senhor ecoa dentro de cada um de nós, trazendo para nós uma palavra de mudança, uma palavra de transformação, uma palavra de esperança. Gostaria de compartilhar Daniel capítulo 5, versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Amados, nesta manhã senti ao meu coração de trazer essa palavra essa que o Senhor me deu há algumas semanas, que já até preguei ela aqui em algum culto, mas ouvindo um certo pregador muito famoso e já falecido, ele disse: a minha pregação ela ficou boa quando eu preguei ela pela 70ª vez. Quando eu preguei ela pela 60ª vez, ela ficou boa. E nesta manhã, Deus me deu de compartilhar mais uma vez esta mensagem. Essa palavra aqui é simples. O rei Belsazar havia feito um banquete aos grandes do seu reino, e ele havia utilizado os utensílios do templo de Judá, profanando aqueles utensílios, profanando coisas sagradas, coisas de Deus, usando os pratos, as taças que eram utilizadas pelos sacerdotes no templo de Jerusalém. E quando seu pai, Nabucodonosor, vence Judá, destrói o templo, ele traz esses utensílios como despojo de guerra. E agora o seu filho Belsazar faz algo que fere o coração de Deus. Utiliza esses utensílios para práticas ímpias, para profanar essas coisas nas suas orgias. E Deus, nesse dia, nesta noite, manda uma escrita com sua própria mão na parede. E o rei Belsazar, quando viu aquilo, ele ficou atordoado. Ele viu aquela mão escrevendo aquela sentença e ele não sabia o que era, ele ficou preocupado. E chamou os sábios, os astrólogos, os feiticeiros de Babilônia, para que alguém pudesse interpretar aquela escritura, e ele assim aliviar o seu coração, e nenhum dos sábios, astrólogos, feiticeiros puderam interpretar aquela escrita, porque a escrita não era da terra, a escrita era do céu. E o rei ficou muito preocupado, não conseguiu dormir. E a rainha, sua esposa, lembrou
que existia alguém diferente no reino, que existia alguém especial no reino, que havia alguém que não havia contaminado seu coração no reino, que havia alguém fiel ao Deus do céu no reino, que já havia interpretado os sonhos de Nabucodonosor. E a rainha chega em Belsazar e fala: ó rei, não se entristeça o seu coração, há aqui no reino um homem chamado Daniel. E esse Daniel é fiel porque ele chegou aqui em Babilônia com 16 anos. E ele tinha os seus costumes lá de Judá, do seu povo, do seu Deus. E esse Daniel não se contaminou. Hoje ele tem 86 anos. E em 76 anos, em 70 anos após, ele se mantém fiel. Ele se mantém o mesmo. Ele é um varão virtuoso. Ele é um varão fiel ao seu Deus. Mesmo estando aqui em Babilônia, ele não se contaminou. Ele não desistiu do seu Deus. Ele continua sendo o mesmo. E o rei então manda chamar esse Daniel. E chamaram Daniel. E quando Daniel foi introduzido na presença do rei, o rei pergunta, a pergunta de Deus também para nós nessa manhã. A pergunta do rei a Daniel é: és tu mesmo, Daniel? És tu a mesma pessoa? És tu mesmo que o meu pai, o rei Nabucodonosor, há 70 anos atrás trouxe de Judá? Eu quero saber se você é o mesmo, se você não se contaminou, se você não mudou, se você não deixou algo. Eu quero saber se você é o mesmo. E nesta manhã, a voz de Deus ecoa para a minha e para a sua vida. És tu o mesmo? És tu a mesma? É você o mesmo servo que um dia aceitou o Senhor Jesus com todo amor, com toda força do seu coração, que aceitou, que se entregou, que amou o Senhor, que se dedicou ao Senhor, que tinha Deus como prioridade em todos os pontos da sua vida? És tu mesmo? És tu a mesma? É a pergunta para esta manhã. O rei Belsazar queria, antes de tudo, saber se Daniel era o mesmo. Oh, louvado é o nome do Senhor. E Daniel, amado, 70 anos após, mesmo vivendo em Babilônia, uma nação pagã que tinha os seus deuses, que tinha sua idolatria, que tinha suas comidas pagãs, que tinha as suas festas pagãs, mas Daniel, louvado é o nome do Senhor, era o mesmo Daniel que veio de Judá como um adolescente, que amava o seu Deus, que tinha o seu Deus como prioridade na sua vida, que não se contaminou com as comidas da Babilônia, com as pessoas da Babilônia. A Babilônia pode ter conquistado Judá, pode ter conquistado o exército de Israel, mas a Babilônia não conquistou o coração de Daniel, porque o coração de Daniel era do Senhor Deus de Israel. Louvado é o nome do Senhor. Será que o seu coração nesta manhã, amado, é totalmente do Senhor? Será que você continua sendo o mesmo? Deus quer que você não mude. Foi o que ele falou ao anjo da igreja da cidade de Éfeso. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu trabalho, você tem batalhado pelo teu nome, você tem feito grandes coisas pelo meu nome,
Mas eu tenho uma coisa, porém, contra ti. Você não é o mesmo. Você não é a mesma. Você deixou o teu primeiro amor. Oh, louvado é o nome do Senhor. Deus, meu querido, Deus, meu amado, Deus, minha irmã, não quer que você jamais abandone o seu primeiro amor, a sua primeira caridade. Não importa o problema que você esteja enfrentando, não importa se você esteja passando pela doença, não importa se você esteja enfrentando dificuldade, não importa se você esteja enfrentando calamidades em sua vida. O que importa para Deus é que você se mantenha fiel a Ele, que você não mude. Glória a Deus. E Daniel, amados, não mudou, interpretou aquela escritura e se manteve fiel a Deus como um exemplo para todos nós. Daniel, 70 anos após entrar em Babilônia, se manteve o mesmo servo de Deus, o mesmo exemplo, a mesma fidelidade ao eterno Deus de Israel. Então, amado, talvez você esteja, ainda que talvez nos caminhos do Senhor, mas esteja cansado. Mas nesta manhã descanse o seu coração, descanse a sua alma, coloque esse problema nas mãos do Senhor, entrega esse problema ao Senhor, como diz o Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará na sua vida. Não importa, minha irmã, que talvez você esteja num lugar onde não tem a congregação, mas o que importa é que Deus está contigo. O que importa é que Deus te ama. O que importa é que Deus te salvou. O que importa é você manter o primeiro amor e a mesma fidelidade para com Deus, que Deus vai fazer grandes coisas em tua vida. Amém.